chegamos então à Era do Segundo Templo, um período que, como a gente viu nas partes anteriores, moldou o judaísmo como a gente conhece hoje. E a influência da cultura grega, o helenismo, marcou profundamente essa época, né? Sim, exatamente. Alessandro Grande, com aquela sede por conquistas, espalhou a cultura grega por todo canto, e essa onda helenística atinge em cheio o povo bíblico. Lembro das aulas de história, Alexandre conquistando tudo, a expansão da cultura grega. Mas como isso impactou especificamente os judeus? Olha, depois da conquista da Pérsia por Alexandre, a região do antigo Israel ficou sob o domínio dos reinos helenísticos. Primeiro o Egito Ptolomaico, depois o Império Seleucida da Síria. E essa mudança política trouxe a difusão da língua grega, da arte, da filosofia e dos costumes gregos. E os judeus receberam essa invasão cultural de braços abertos. Aí é que tá. O material que você mandou pra gente mostra que os judeus reagiram de diferentes maneiras ao helenismo. Alguns se adaptaram à nova cultura, adotando nomes gregos, participando de jogos e espetáculos e até estudando filosofia grega. Essa interação com o helenismo deu origem ao que a gente chama de judaísmo helenístico. Parece que a hibridização cultural, essa mistura que a gente viu como uma constante na história do povo bíblico, também rolou nesse contexto, né? Exatamente. Mas nem todos os judeus viam essa mistura com bons olhos. Havia grupos que se opunham fortemente à influência grega, defendendo a tradição judaica e a pureza religiosa. Essa tensão entre a adaptação e a resistência ao helenismo gerou conflitos dentro da comunidade judaica. E como essa tensão se manifestou na prática, teve algum tipo de confronto direto entre os grupos que defendiam a tradição e os que se abriam à cultura grega? Um dos momentos mais marcantes dessa disputa foi a revolta dos Macabeus no século 100 d.C. O rei Seleucida Antíoco IV Epifânio tentou impor a cultura grega na Judéia à força, proibindo práticas judaicas, profanando o templo em Jerusalém e construindo um altar a Zeus. Isso provocou uma revolta liderada por Judas Macabeu e seus irmãos, que lutaram pela liberdade religiosa e pela restauração do culto a Yahweh no templo. Caramba, os macabeus eram tipo guerreiros da fé, lutando contra a opressão religiosa e cultural. De certa forma, sim. A revolta dos Macabeus foi um marco na história do povo bíblico, um exemplo de resistência à opressão e de defesa da identidade judaica. Depois de anos de luta, os Macabeus conseguiram expulsar os Seleucidas e restabelecer a independência da Judéia. Que vitória. Então os judeus conseguiram se livrar da influência grega e voltar a viver de acordo com as suas tradições. A vitória dos Macabeus inaugurou um período de independência para a Judéia. Mas a influência grega continuou presente na cultura e na política. A dinastia dos Asmoneus, descendentes dos Macabeus, governou a Judéia por cerca de um século. Adotando costumes gregos e expandindo seus domínios através de conquistas militares. Mas parece que o poder corrompe, né? Os Macabeus lutaram contra a opressão, mas seus descendentes acabaram se tornando opressores também. A história da dinastia Asmoneia mostra como o poder é complexo e como é difícil manter a pureza dos ideais em meio às disputas políticas. O material que você compartilhou menciona a crescente divisão interna na Judeia sob o domínio asmoneu. Sim. Com o surgimento de diferentes grupos religiosos, os fariseus, os saduceus e os essênios. E esses grupos tinham visões diferentes sobre a fé e a política, o que os diferenciava. Os fariseus eram conhecidos por sua ênfase na observância rigorosa da lei de Moisés e pela crença na ressurreição dos mortos. Eles tinham grande influência entre o povo e se opunham à colaboração com os romanos. E os saduceus? Os saduceus, por sua vez, pertenciam à elite sacerdotal e se adaptavam mais facilmente ao domínio estrangeiro. Eles não acreditavam na ressurreição e se concentravam no culto no templo. Interessante. E quem eram os essênios? Os essênios eram um grupo mais recluso que se isolava no deserto buscando pureza religiosa. Eles esperavam a vinda de um Messias que libertaria Israel da opressão romana e estabeleceria um reino de justiça. Que diversidade de visões. Parece que o judaísmo nesse período era um mosaico de crenças e práticas, né? Com certeza. O período do Segundo Templo foi um caldeirão religioso e intelectual, com a produção de diversos textos e interpretações da tradição judaica. É nesse contexto que surge a figura de Jesus de Nazaré, um judeu que pregava a chegada do reino de Deus e desafiava as autoridades religiosas da época. Chegamos então à figura central do cristianismo. Mas antes de falarmos de Jesus, queria entender melhor o contexto político da Judéia nesse período. Nosso material menciona a ascensão do Império Romano. Isso. E o impacto dessa nova potência na vida dos judeus. Exato. Depois de um período de guerra civil, o Império Romano se consolida como a principal potência do Mediterrâneo, expandindo seus domínios e subjugando os povos da região. A Judéia, fragmentada por disputas internas, acaba caindo sob o controle de Roma. E como os romanos governavam a Judeia?
Eles impuseram sua cultura e religião aos judeus. Os romanos eram pragmáticos em sua política de dominação. Eles permitiam que os povos conquistados mantivessem seus costumes e religiões, desde que se submetessem à autoridade de Roma e pagassem os impostos. A Judeia, por sua importância estratégica e religiosa, era governada por um procurador romano que tinha poderes militares e administrativos. E como os judeus reagiram a essa dominação? Eles se conformaram com a perda da sua independência. A presença romana na Judeia gerava grande tensão e descontentamento entre os judeus. A exploração econômica, a interferência nas questões religiosas e a repressão violenta contra qualquer movimento de resistência alimentavam o sentimento de revolta. É nesse contexto que surge a figura de Jesus de Nazaré. E quem era Jesus? E o que ele pregava? Jesus era um judeu da Galileia que pregava a chegada do reino de Deus. Um tempo de justiça, paz e amor. Sua mensagem atraía multidões que viam em Jesus um profeta, um líder carismático. E até mesmo o Messias a ser esperado. O Messias. A gente já falou sobre a esperança messiânica dos judeus. Mas quem era esse Messias e o que os judeus esperavam dele? A crença na vinda de um Messias, um ungido por Deus, era central para a fé judaica. O Messias, descendente do rei Davi, libertaria Israel da opressão estrangeira, restauraria o reino de Davi e inauguraria uma era de paz e justiça. A figura do Messias representava a esperança de um futuro glorioso para o povo bíblico. E Jesus se apresentava como o Messias. Jesus não se autoproclamava o Messias da forma como muitos judeus esperavam, um líder político e militar que os libertaria da opressão romana. Sua mensagem se concentrava na transformação interior, no amor ao próximo e na busca por um relacionamento pessoal com Deus. Mas suas ações e palavras apontavam para uma nova compreensão do Messias, um servo sofredor que se sacrificaria pela humanidade. E como as autoridades judaicas reagiram à mensagem de Jesus? Elas o aceitaram como Messias. A mensagem de Jesus, que desafiava as estruturas de poder e as interpretações tradicionais da lei, gerou grande controvérsia. As autoridades religiosas da época, como os fariseus e saduceus, viam em Jesus uma ameaça à sua autoridade e o acusaram de blasfêmia e de subversão. Essa oposição culminou na condenação de Jesus à morte por crucificação. Mas a história não termina aí, né? Os seguidores de Jesus acreditavam que ele havia ressuscitado dos mortos. Como essa crença se espalhou e deu origem ao cristianismo. A crença na ressurreição de Jesus foi o alicerce sobre o qual se construiu o cristianismo. Os seguidores de Jesus, inicialmente um pequeno grupo de judeus, se espalharam pelo Império Romano, pregando a mensagem de Jesus e anunciando sua vitória sobre a morte. O cristianismo, com sua ênfase no amor, no perdão e na salvação por meio da fé em Jesus, se expandiu rapidamente, atraindo pessoas de diferentes culturas e classes sociais. Que reviravolta! A mensagem de Jesus, inicialmente rejeitada pelas autoridades judaicas, se espalhou pelo mundo e deu origem a uma nova religião. O cristianismo. E o que aconteceu com os judeus? Como eles reagiram ao surgimento do cristianismo? A relação entre judeus e cristãos foi complexa e conflituosa desde o início. Os judeus, em sua maioria, não reconheceram Jesus como Messias e continuaram a seguir a tradição judaica. O cristianismo, inicialmente visto como uma seita judaica, foi se distanciando do judaísmo, desenvolvendo suas próprias crenças e práticas. Essa separação entre as duas religiões deu origem a séculos de incompreensão e perseguição. Que história incrível! Começamos com os patriarcas nômades na Mesopotâmia e chegamos ao surgimento do cristianismo e a complexa relação entre judeus e cristãos. Fascinante como a cultura e a fé se entrelaçaram ao longo dessa jornada milenar, moldando a identidade do povo bíblico e influenciando o mundo até os dias de hoje. Realmente, essa é uma história rica em detalhes e reviravoltas, que nos faz pensar sobre a força da fé, a fragilidade do poder e o impacto das ideias que transcendem o tempo. A jornada do povo bíblico, com seus altos e baixos, suas lutas e conquistas, seus erros e acertos, nos inspira a buscar o sentido da vida, a lutar por justiça e a construir um mundo mais humano. É isso aí, pessoal. Nossa imersão na história do povo bíblico termina por aqui, mas a aventura continua. Espero que vocês tenham curtido essa viagem épica e que as reflexões que a gente fez aqui inspirem vocês a buscar mais conhecimento e a se conectar com a história da humanidade. Até a próxima!